Então, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem nos assistindo. Está começando agora mais uma aulinha do Alicerce TV. Pessoal, vocês querem dar um bom dia também para o pessoal de casa? Bom dia. Show! Então, hoje na nossa turminha do G1, a nossa aula vai ser de matemática. E para quem não nos conhece ou está nos assistindo pela primeira vez, o meu nome é Milena. E o meu é Patrícia. Bem-vindo à aula, pessoal. Bem-vindos, pessoal. E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre composição e decomposição dos números, sendo que com a novidade da multiplicação, que a gente vai usar também para compor e decompor esses números. E para nossa aulinha, a gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno. Então, vamos conferir se estamos com todo o nosso material aqui. Se não tiver, vamos correr no quarto, onde estiver, para buscar. Você aí de casa também confira o seu material para a gente ter tudo o que precisa para a nossa aulinha. E agora... Oi, Pedro. Não entendi, meu amor. Eu já tenho tudo, eu já até com 3 apontadores. Ih, Pedro, então tá preparadíssimo, né, Pedro? Preparou o material todo. Eu Show já de tenho mais bola. um. Perfeito, Pedro. Agora que pegou tudo, vamos fazer o nosso Mindfulness, Pedrinho. Galera, agora vamos fazer o nosso Mindfulness, que é aquele momentinho em que a gente faz uma meditação para deixar o nosso corpo tranquilinho, para deixar nossa mente tranquila, para a gente lembrar, como a gente sempre fala, de deixar a nossa mente e o nosso corpinho no mesmo tempo e no mesmo lugar, sem estar aqui, mas pensando em uma coisa que aconteceu, uma coisa que vai acontecer, no que a gente vai fazer depois da aula, para a gente se concentrar onde a gente está e acalmar a nossa mente. Para isso, pessoal, vou pedir para todo mundo sentar bem retinho, na cadeira, no sofá, onde estiver sentado, o pessoal de casa também. A gente vai fechar os nossos olhos. Vamos parar de fazer o que a gente estiver fazendo agora, desenhar, o que for. Sentar bem direitinho, colocar as nossas mãozinhas em cima da coxa. E aí nós vamos fazer, com os olhinhos fechados, uma respiração bem profunda, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Agora a gente vai fazer uma respiraçãozinha diferente, que vamos precisar de concentração. A gente vai, com o nosso dedinho, vamos tampar o lado direito do nosso nariz e puxar pelo lado esquerdo. Agora vamos soltar pelo lado esquerdo também. E tampar o outro lado do nariz. Agora puxando pelo lado direito. E soltando. Então, gente, conseguiram fazer a respiração daquele jeitinho? Tampando um ladinho do nariz, puxando, soltando, aí tampando o outro ladinho, puxando e soltando. Conseguiram fazer? Sim, eu vi isso com vocês. Vocês não estavam vendo nada, mas eu estava fazendo. Acharam fácil ou acharam difícil? Fácil. Fácil? Letícia, Ana, todo mundo achou fácil? Show de bola, gente. Muito bom. Eu achei muito difícil, Pro. Gente, Só pra falar. Pois é, esses dias eu estava meditando, eu fui fazer essa respiração
Eu achei muito difícil manter a coordenação, gente. Tampa um lado, inspira, solta, tampa outro lado, inspira, solta. A professora aqui ficou meio confusa, mas que bom que vocês acharam fácil. Tia Paty, pode avançar então para a próxima, por favor? Galera, agora a gente vai passar para a parte da matemática da nossa aulinha. Que na nossa última aula, você se lembra do que a gente aprendeu? A gente falou sobre composição e decomposição dos números. E hoje a gente vai continuar esse conteúdo. Fica para o pessoal de casa, então, saber do que a gente vai tratar hoje. A gente vai praticar mais a composição e a decomposição dos números de centenas e vamos usar a multiplicação. Tia Miriam, mas eu ainda não aprendi a multiplicação, meu Deus do céu! Gente, não tem problema. Hoje, a multiplicação que a gente vai aprender, ela vai ser bem tranquilinha, vai ser bem fácil e todo mundo vai sair da aulinha entendendo. Então, tia Paty, você quer ser a Cléo ou a Ali? Você quem sabe? Tá. Pode ser. Eu não lembro quem fala mais ou menos, então vou escolher bem aleatoriamente. Pode ser a Cléo, tia Paty. Tá bom. Bom dia, turma. Olá, pessoal! Hoje eu e a Cléo vamos contar para vocês mais uma coisa que aprendemos sobre a composição e decomposição dos números. O que será essa coisa? Mas eu já dei até um spoiler, né, gente? Que eu falei desse negócio da multiplicação. Essa era a surpresinha, grande coisa que a Cléo e a Ali descobriram aqui para trazer para a gente. Vocês sabiam que também usamos a multiplicação para compor e decompor números? Vejam só. Pedro, o que você quer dizer, meu amor? Intervalo vai demorar muito. Pedro. Oi, lindinho. Ele estava perguntando se o intervalo ia demorar muito. Ah, Pedro. Só uns 10 minutinhos, tá bom? Calma, calma, já tá chegando, já tá chegando. Vou precisar da sua ajuda, Pedro. Não vamos deixar a energia cair, não, né? Vamos manter a energia, que eu vou precisar de ajuda. Gente, aqui a gente tem, como a gente viu na última aula, a organização das famílias numéricas. Esse U é de quê? É U de urubu? É U de uva passa? É U de quê? Esse U que tá aqui em cima do 7. Unidade. Unidade, muito bom, Ana, muito bom, Pedro. Esse D é de quê? Dezena. Dezena. E esse C é de quê? Dezena. Muito bom, Ana, muito bom, Pedro. Galera, exatamente, essas são as famílias numéricas. E a gente já aprendeu que o lugar onde cada coisa está é super importante para a gente saber o que é esse número. Se o 7 está na casa das unidades, são 7 unidades, representa só 7. Agora, o 4, que está na casa das dezenas, não são 4 unidades, são 4 dezenas. E quanto que é 4 dezenas, pessoal? 40. 40, muito bom. Isso porque uma centena representa 100, uma dezena representa 10 e uma unidade representa 1. Então, a gente está sempre fazendo uma multiplicação quando a gente quer descobrir quantas centenas tem, quantas dezenas tem. A gente está sempre fazendo uma multiplicação. E não é uma multiplicação difícil, é uma multiplicação só de adicionar a quantidade de zeros correta. Por isso que a gente estava falando na outra aula. Só um segundinho, Ana. Levanta sua mãozinha que eu te chamo num segundo. Que o zero, ele não representa só o nada. Tipo, você tem um zero, não quer dizer só nada. O zero, ele pode aumentar e muito o número. Se eu tenho 0,0001, eu só tenho uma unidade. Agora, se eu tenho 1,00000, aí eu já sou muito rica, igual a Letícia quer ser. Porque o zero, ele consegue mudar tudo. Ana Mirella, só um segundo. Pedro primeiro, e aí Ana Mirella e aí Letícia. Só um segundo, gente. Vamos lá? Pedrinho pode falar agora. Mas eu tenho que pegar minha mão está levantada, separei. 5 minutos.
Oi, Pedrinho. Você pode desligar minha secretária. Ah, eu abaixei sua mãozinha agora. Ana, pode Obrigada. falar. Nada, querido. Lá no 4 dezenas, no final tem um 4. No final No tem final um das 4. quatro dezenas. Ih! Ana, essa professora está meio doidinha. Deixa eu escrever, botar certo aqui. Muito obrigada, amor. De nada. Quer falar mais alguma coisa? Não, só queria te avisar. Tá ótimo. Muito obrigada, Ana. Você evitou uma tragédia agora. Letícia, pode falar. Eu não quero ser rica. Ai, desculpa, você quer ser milionária. Muito tempo. Temos que botar mais alguns zeros aí. Tá bom, tá bom. Tá salvo agora. Já atualizei. Letícia, a aula de hoje é muito importante para a sua meta de ser milionária, porque você precisa aprender a verdade. fazer multiplicação para multiplicar o seu dinheiro. Então, presta bastante atenção na aulinha de hoje, porque senão, sem a aulinha de hoje, Letícia, você não consegue ficar milionária. Pois é, gente. Vamos ver então. Galera, E eu já sei qual é esse número. já sabe qual é esse número? Qual é esse número, Letícia? 247. Muito bom. Letícia, agora você me ajuda com uma coisinha. A gente já viu que o quê? Que cada algarismo está numa família numérica. Cada um representa uma coisa, seja uma unidade, uma dezena, uma centena. E aí, aqui embaixo, a gente tem a decomposição desse número. Lembram o que é decompor? É a gente desmontar um número, como se ele tivesse várias pecinhas. A gente vai separar quem é a centena, de quem é a dezena, de quem é a unidade. Então, aqui na decomposição, como que ficou o nosso número? 2 centenas, mais 4 dezenas, mais 7 unidades. E aí, quando que entra essa questão da multiplicação? Letícia vai me ajudar agora, gente. Aqui, Letícia, a gente vai começar escrevendo com o maior número, né? Vamos começar pelo 200. Letícia, você me falou que aqui a centena, na casa da centena, uma centena representa quanto? Uma centena? É, uma centena. Uma centena. Peraí. Ah, 7? Não, Ah, não, uma não. centena. 200. Não, 200 são 2 centenas. Uma centena só é quanto? 100. 100, muito bom. Então, Letícia, se eu tenho 1 aqui na casa da centena, vai ser 100. Se tenho 2 na casa da centena, é 200. Então, seja qual número que for aqui, 3, 4, 5, 6, 7 centenas, quanto for, eu vou multiplicar ele por 100. Ou seja, vou multiplicar por 100 e só adicionar 2 zeros nele. Porque multiplicar um número por 100, o 100 tem quantos zeros, Letícia? 2. 2. Então, é só colocar 2 zeros depois de um número. Letícia, sabe o que é 7 vezes 100? Ô, professor, não sei nem que é conta de vezes. Mas aí que tá, olha como é que a gente está aprendendo. A gente vai falar sobre multiplicação melhor, mas a gente está falando agora multiplicação de 10 e de 100. Obrigada. Na multiplicação, calma, não vamos falar que não sabe antes de tentar. Vamos lá. Letícia, para eu multiplicar quando eu multiplico um algarismo por 100, eu só preciso colocar 2 zeros depois desse número. Por exemplo, uma centena é 100. 2 centenas são 2 vezes 100. Então, eu boto o 2, que é o número que eu estou multiplicando, o 0 e o 0. Porque o 100 tem quantos zeros? 2. 2.
Que se eu tiver um 0, vai ser 10. Que tiver 2, vai ser Exato. 100. Que tiver 3, vai ser 1000. Que tiver 4, Perfeito, Letícia. tiver Perfeito, quatro- perfeito. meu Então, professor, gente, que tiver 4, eu não sei. mas a gente vai aprender. E aí, então, Letícia, o número que estiver aqui na centena, 2 centenas, 3 centenas, 5 centenas, 8 centenas, é só a gente fazer o quê? Colocar 2. Que númerozinho que a gente bota no final, para eu saber quantas centenas são? Aqui no caso, ó, 2 vezes 100, eu coloquei o 2, que é o número, que é o algarismo que está aqui, que é o número que está aqui, e coloquei o 0 e o 0, porque eu estou multiplicando ele por 100. Então, aqui, Letícia, se é 7 vezes 100, não preciso nem fazer uma conta. Como que eu posso descobrir quanto que é 7 vezes 100? 7 vezes 100 são 7 centenas. Fazendo a mesma coisa aqui que a gente fez com 200, como que ficaria aqui? Primeiro, eu vou repetir um número. Qual número que eu vou repetir, Letícia? 7 centenas. 7 vezes 100. Então, é difícil. Vamos lá. Eu vou pedir ajuda, então, da Ana Mirella agora. Ana, ajuda um pouquinho. Professora, eu Oi, vou te falar Letícia. uma coisa. No intervalo, eu vou fazer uma conta bem difícil para você. Faz, mas a gente está aprendendo isso aqui, então não se sinta pressionada não, tá bom? Porque tudo a gente não aprende nada do dia para o outro. No começo parece difícil, mas depois fica fácil. Aninha, me ajuda. Para eu descobrir quanto que é 7 vezes 100, 7 centenas, como que eu posso fazer aqui? Colocar o 7 no... Oi, tudo bom? Gigi? No lugar do 1. Exato. Então vai ser 7, 0 e 0. Então, a gente 700. Qualquer número para eu descobrir quantas centenas são, é realmente como a Ana falou, é só colocar aquele número no lugar do 1. Então, vamos lá. Estou limpando aqui um monte de coisa que eu fiz, mas ó, galera, se são 2 centenas, 2 vezes 100, é só botar o 2 no lugar do 1. 200, 200. Se são 3 centenas, é só colocar... Letícia, essa parte é bem importante, ó. Se são 3 centenas, 3 vezes 100, é só colocar o 3 no lugar do 1. Vai ficar quanto? 300. 300. Muito bom. Se são 4 centenas, 4 vezes 100, é só colocar o 4 no lugar do 1. Letícia, responde para mim. Quanto que fica se eu botar o 4 no lugar do 1? Você tem os 2 zeros? É. Ah, que fácil. Então fala. Muito fácil. Diga aí, Uau. então. A primeira situação. Ó, 4 centenas é a mesma coisa que 4 vezes 100. Então, é só botar o 4 aqui no lugar do 1, fica 400. Mais uma pergunta, Letícia, para você. 6 centenas. 6 centenas é a mesma coisa que 6 vezes quanto, Letícia? 6 centenas é a mesma coisa que 6 vezes quanto? 6 vezes... 0. 0? Centenas. 6 centenas é a mesma coisa. 6 vezes 100. E aí vai ficar quanto? Quanto que vai ficar esse número, Letícia? 600. 600! Perfeito, perfeito! 60. Próxima pode ser eu. Muito bom. Ana, se agora são 8 centenas. 8 centenas, que multiplicação é essa, Ana? 8 vezes 100.
8 vezes 100. E quanto que vai ficar 8 vezes 100? 800. 800. Precisamos nem montar uma conta. Por quê? A gente só bota o 8 no lugar do 1 e repete os 2 zeros. 800. Muito bom. Pedrinho, você agora fala comigo, Pedrinho. Ó, Pedrinho, 9 centenas. Que continha de multiplicação é essa? 9 centenas. 900. Mas aí eu vou multiplicar o 9 por quanto? Eu multiplico 9 por 10, por 100, por 100. E aí fica quanto, Pedro? 900. Muito bom. Heitor, pode fazer um exemplo comigo, Heitor? Heitor, se eu tenho 3 centenas, eu multiplico o 3 por quanto? Se eu tenho 3 centenas. Uma centena é quanto, Heitor? É 100? É 100. Então, 3 centenas, eu tenho que multiplicar o 3 por quanto, Heitor? 3 centenas. Se uma centena é 100, 3 centenas, eu multiplico o 3 por quanto? Igual no exemplo aqui embaixo. Por 100? 100, muito bom, Heitor. 3 centenas eu vou multiplicar por 100. Então, a gente sabe que a gente só coloca, pega o númerozinho que a gente tem aqui e a gente substitui ele pelo 1. Diga. Quanto que vai ficar? 300? 300! Muito bom, Heitor! Exatamente. Perfeito. Agora a gente já entendeu como que a gente vai fazer com as centenas. Então, gente, a gente já descobriu que aqui uma centena equivale a 100. E quando tem um número, mais de uma centena, por exemplo, 2 centenas, 3 centenas, 4 centenas, é só a gente colocar aquele númerozinho que está na casa da centena no lugar do 1. Aí são 2 centenas, fica 200, 3 centenas fica 300, por aí vai. E agora no caso das dezenas, pessoal, quanto que é uma dezena? Alguém pode me responder? Uma dezena? Uma dezena é 10. Show! Uma dezena é 10. Perfeito, gente. E aí, se eu tenho mais de uma dezena, como no caso aqui, que eu tenho 4 dezenas ou outro número, eu vou multiplicar o número que eu tenho aqui por quanto? Já que uma dezena é 10. Por 10. Por 10. Na centena, a gente multiplica por 100. Agora, na dezena, a gente multiplica por 10. Então, aqui, como no exemplo, se a gente tem o número 4 na casa da dezena, quer dizer que a gente tem 4 dezenas. E é a mesma coisa que a gente multiplicar 4 por 10, já que uma dezena é 10. E aí, gente, a mesma lógica aqui. Se quando eu vou descobrir um número multiplicado por 100, eu coloco ele aqui no lugar do 1, e aí fica aquele número, no caso 2, o 0, 0. Para fazer isso com a dezena, vai ser basicamente a mesma coisa. Eu pego esse númerozinho, esse algarismo que está na casa da dezena, no caso 4 dezenas, e vou colocar aqui no lugar do 1. Então, se são 4 dezenas, 4 vezes 10, eu vou colocar o 4 no lugar do 1 e vai ficar que número? 40. Muito bom. Agora vamos treinar para ver se esse raciocínio ficou fresquinho na cabeça de todo mundo. Pedro, se eu tenho 5 dezenas, que multiplicação vai ser essa? 5 dezenas. 5 vezes? 10. 5 vezes 10. E quanto que vai dar isso, Pedro? 50, porque eu vou botar o 5 aqui no lugar do 1 e repetir o 0. Então, ficou 50. 5 dezenas é a mesma coisa que 50. Muito bom, Pedrinho. Agora, Letícia, me ajuda com outro número. Se eu tenho 6 dezenas, Letícia, 6 dezenas é a mesma coisa que multiplicação?
é a mesma coisa que 6 dezenas, é a mesma coisa que 6 vezes 10. Vamos lembrar, centena é 100. Só um segundo, Pedro, vamos lembrar. Centena é 100, dezena é 10. 6 dezenas, 6 vezes 10. E aí, Letícia, quanto que vai ficar 6 vezes 10? 6. Ai, meu Deus. Calma, vamos tentar. Lembra, a gente vai pegar o 6 e colocar no lugar do 1. Vai ficar quanto? Professora, eu nunca ouvi falar de conta de vez. Eu sei, mas isso que eu tô te falando, a gente não tá aprendendo nem pra... A gente vai falar bem breve sobre multiplicação, vamos falar mais. Mas agora, olha a técnica que a gente tá falando, é colocar um número no lugar do outro. Se são 6 vezes 10, vai ficar quanto, Letícia? 60. 60. Vou repetir o 6 e colocar um 0. Fica 60. Certinho, Letícia. Acertou. Olha só, reclamou, mas acertou, não é mesmo? Ana Mirella, o 8. Se eu tenho 8 dezenas, Ana Mirella, que conta de multiplicação que eu tenho? 8 dezenas. 8 vezes... 8 vezes 10. Perfeito. Dá 80. Perfeito, Ana. 8 vezes 10. Coloco o 8 aqui no lugar do 1 e adiciono um 0. Ana, se fosse 8 vezes 100, eu ia colocar quantos zeros aqui no final? 2 zeros. Ia ficar quanto? 800. Perfeito, Ana. Na ponta da língua. Perfeito, perfeito. Heitor, você tá aí, meu amor? Heitor voltou? Então, só mais um exemplo, gente. Pedro, se são 9 dezenas que eu tenho, é 9 vezes quanto? 9 dezenas. 900. 9 vezes 100. Pera, 900? Não, 9 ó, dezenas. tá no cento. Eu pensava que tava em centena. Então era 90. 9 vezes 10 vai ficar 90. É porque eu entendi centena. Tem problema não, meu amor, mas a lógica tá certinha. Isso que importa. Tia Paty, vi sua mensagem agora, a gente tá te vendo direitinho. E Eu aí, o acho que tinha 7 caído. caiu um pouquinho só, mas voltou depois. Perfeito. Então, pessoal, e também para o pessoal de casa, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. Então, vamos aproveitar para ir no banheiro, fazer um lanchinho e a gente já volta. Então, pessoal, vocês estão preparados? Estamos de volta. Vamos continuar agora com a nossa aulinha. E aí, galera, continuando o nosso papo de antes. Todo mundo está vendo a tela que a gente estava vendo da decomposição? Sim. Oba! Beleza. E aqui, gente, na casa das unidades, uma unidade é quanto, gente? É 7, é 10, é 1. 1. Então, a mesma coisa aqui. A multiplicação vai ser por 1. Mas um número uma vez só é ele mesmo. Por quê? Se eu tenho o número 2, eu só tenho uma vez o número 2. Então, quanto que vai ser esse número? O 2. Eu só tenho ele uma vez. Que seja o 4. 4 unidades. Quantas vezes eu só tenho o 4 uma vez desenhado aqui? 4 vezes 1. Uma vez o número 4. Quanto que eu tenho, gente? 4. 4. Porque é só uma vez que eu tenho ele. Agora, o número 6. 6 vezes 1, eu vou vir aqui desenhar o 6 uma vez. Quanto que vai representar? 6. Sozinho. Porque todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, a diferença vai ser o quê? Na dezena, na centena, mais o número de vezes 1, eu posso representar aqui, ó, 7 vezes 1. Mas vai ser igual a 7. Não vou precisar mexer nesse número.
Quem é multiplicado por 1 é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. Exato, mais uma vez a gente só bota o número no lugar do 1. É ele mesmo, Ana. Perfeito, gatinha. E agora a gente vai treinar decompor outro número usando a soma e a multiplicação. Eu vou propor um númerozinho e você vai me ajudar a decompor esse número. Pode ser, Heitor? Show! Então, Heitor, o número agora vai ser 352. Esse 2 ficou cabeçudo, deixa eu botar outro. 352. Heitor, como que a gente vai começar a decompor, ou seja, desmontar esse número, Heitor? A gente começa a decompor, a gente começa pelo maior para ir para o menor. Começamos pela centena até chegar à unidade. Como que a gente começa então, Heitor? Alguma ideia? Pode ligar o microfone, deixar o microfone aberto direto. Pode chutar, Heitor. Para a gente falar o que você imagina que a gente faz agora. Começando pela centena. O 3 vai na 3, unidade muito bom. Ó, não, o 3 está embaixo de qual fileira? da centena. Da centena. Então, você acertou. Começamos pelo 3. Aí, o 3. O que esse 3 representa? O 3 está aí só como 3. Para a gente saber o que ele representa, a gente vai ver a casa em que ele está. Você falou que ele está na casa das... Centenas. Então, são 3 centenas. Vou escrever aqui primeiro, depois a gente faz só com números. 3 centenas. Muito bom, Heitor. 3 centenas, eu vou usar para continuar decompondo, eu vou botar o mais aqui. E depois da centena, Heitor, a gente tem o quê? O 5. 5. 5 tá em qual casa? Para eu saber o que ele representa. Dezena. Dezenas. 5 dezenas mais unidades. Quantas unidades? 2. 2 unidades. Show, Heitor. Agora, eu já tenho escrito aqui as centenas, as dezenas, as unidades. Agora a gente vai colocar isso naquela forma de multiplicação que a gente estava vendo, Heitor. Então, 3 centenas. Que multiplicação vai representar 3 centenas? Uma multiplicação, então qual é o sinal, Heitor? Mais, menos, vezes, qual que é o sinal? Mais. Não, o mais vai ser a soma. A multiplicação, a gente vai usar o sinal de vezes. Vezes. Então, 3 centenas, Heitor, vai ser 3 vezes quanto? 3 vezes o 5. Não, 3 centenas. Quanto que é uma centena? 10. Os nomes são parecidos com os números que eles representam. Uma dezena vai ser 10, mas uma centena vai ser 100, Heitor. Ó, centena parece com 100. Dezena parece com 10. Tá reparando? Unidade parece com 1. Então, vamos lá. 3 centenas. Heitor, se uma centena é 100, 3 centenas eu vou multiplicar o 3 por que número? Pelo 2. Ó, 3 centenas. Então, são 3 vezes o número... Que número que é o número da centena? Uma centena é quanto? 6. Ó, centena vai ser 100, representar o 100. Então, 3 centenas, eu vou colocar... Uma centena é 100. Se são 3 centenas, vou colocar 3 vezes o número 100. Então, 3 vezes o número 100. Agora, mais 5 dezenas. Heitor, como é que eu posso escrever esse mais 5 dezenas?
Pô, mais? Ó, começamos pelo 5, mas que algarismo a gente tem na casa da dezena, Heitor? Aqui na casa da dezena, a gente tem que número? 5. 5, muito bom, Heitor. 5. E quanto que é uma dezena, Heitor? Dezena. 10. Então, se eu tenho 5 dezenas, eu tenho 5 vezes o número 10. 5 vezes o número 10. Perfeito, Heitor. E 2 unidades. Uma unidade é quanto, Heitor? Unidade. Uma unidade. Quanto que vai ser, Heitor? 10. Uma unidade vai ser apenas 1. Se eu tenho 2 unidades, vai ser 2 vezes o número 1, que é a unidade. Lembra que parece com o nomezinho? Unidade, 1. E aí, que número que tudo isso vai formar, Heitor? Que é o número que a gente tem escrito ali em cima, o número que, enfim, a gente consegue compor de novo. Quanto que vai ser? 3 centenas, mais 5 dezenas, mais 2 unidades. Peraí que eu vou ter que fazer no caderno. Tudo bem. Mas, ó, é o mesmo númerozinho que está aqui também, Heitor. Começando por aqui, como é que a gente lê esse número? Daqui para cá, para trás. 352. Perfeito! 352, Heitor. Perfeito, perfeito. Muito bom. Agora, galera, que a gente treinou mais um exemplozinho, eu trouxe uma atividadezinha para a gente fazer juntos. Então, cada um vai fazer agora no seu caderno cada uma dessas continhas. E aí, então, vamos pegar o caderno, gente. E aí, a gente vai primeiro, aqui na primeira estrelinha, tá falando, componha os números abaixo. E aí, a gente tem 3 continhas diferentes que é para a gente compor. Ou seja, pegar um número que está todo desmontado, centena, dezena e unidade separado, e a gente vai juntar ele. A gente vai juntar fazendo o quê? Vendo que número está na casa da unidade, que número está na casa da dezena, que número está na casa da centena. Se quisermos, podemos usar como apoio esse quadrinho aqui, que é o quadrinho das famílias numéricas, que eu desenhei no quadro. Sempre que a gente tiver dúvida sobre qual família cada um vai entrar, a gente pode usar esse quadro. Então, em que posição o número está? O número veio por último, o número veio penúltimo. Aí é só a gente colocar aqui no quadro que a gente descobre qual é a família. Então, vamos compor os números abaixo, ver como que vai ficar juntando esse número todo. E aí a gente pode fazer a continha, mas é aquilo. A gente nem precisa fazer a continha se a gente souber a posição do número, saber em que família cada um está. E embaixo a gente tem um número já composto, né, aqui, e a gente vai decompor esses números, usando a soma e a multiplicação do jeito que a gente viu, como nesse exemplo daqui. Então, vamos tentar. É um conteúdo novo, é só a primeira vez que a gente está vendo. Ninguém vai aprender tudo hoje, a gente aprende um pouquinho a cada dia. Mas é importante a gente tentar fazer. Fala, Pedro. O que, Pedrinho? Pedrinho, sua câmera está desligada, eu não consigo entender. Professora, deixa eu ligar aqui minha câmera. Professora, eu posso fazer uma? Oi. Eu posso fazer uma? Pode fazer todas, Pedro. Pode fazer todas. Mas olha só, primeiro a gente vai fazendo no nosso caderno e aí depois a gente vai corrigir juntinhos aqui, tá bom? O quê? E aí eu quero que vocês façam o seguinte. Ó, tá tudo colocado aqui, a questãozinha no quadro. Primeiro, tem
os números decompostos. E vocês vão compor, ou seja, pegar o número que está todo separado, todo desmontado, e montar ele para ver qual número que fica no final. E embaixo, na segunda estrelinha, a gente vai decompor os números que estão aqui embaixo, usando a soma e a multiplicação, assim como está esse exemplo. Então, galera, agora cada um no seu caderno vai... Oi, Pedro. Mas é para copiar essas continhas que estão bem aqui, ó. 40 mais 8, 300 mais 50 mais 6. Sim, a gente vai copiar. Ó, eu vou marcar aqui de vermelho agora o que a gente copia no caderno. Que aí, por exemplo, eu vou copiar 40 mais 8 e do lado eu vou colocar a resposta. Aí embaixo eu vou botar 300 mais 50 mais 6, do lado a resposta. Para vocês saberem qual é a questão da resposta. E aqui, esses aqui é a mesma coisa, copiar no caderno e do lado escrever o número decomposto. Pode falar, Pedrinho. Tá bom, então acho que eu já sei. Tá bom. Então, galera, lápis apostos, concentrados, vamos tentar fazer, lembrando da posição do número, saber a posição em que o número está, ajuda totalmente a gente a conseguir fazer. E eu quero que vocês vão me perguntando se tiverem dúvidas. Por exemplo, professora, eu não lembro essa parte aqui. Quando tem centena. Ou essa parte aqui da multiplicação, não me lembro. Me perguntem que a gente vai tirando as dúvidas aqui ao vivo, tá bom? Vamos aproveitar o nosso tempo juntinhos. Tô lá na multiplicação. Rápida, muito bom, Aninha. Heitor, tá conseguindo, meu amor? Ou precisa de ajuda com alguma questão? Não? Tá ótimo, querido. Letícia, e você, meu amor? Precisa de ajuda? Tá rolando? Quer ajuda da tia com alguma coisa? Eu já fiz as duas primeiras. Eu não sei fazer outra, não. Não sabe fazer outra, não. Vamos tentar fazer juntas, Letícia. Letícia, quer ajuda para fazer essa última? Tá? Inclusive, Letícia, tem uma regrinha falando assim, não pode dizer que não sabe sem tentar fazer. Pera, eu não tô entendendo. Eu não tô falando com vocês. Qual que você não tá entendendo, Pedro? A última, 5 vezes 3... Pera, eu acho que eu tô entendendo agora. Ó, lembra do que a gente falou? 5 vezes 100, 100 é o quê? É uma centena. Então, 5 vezes 100... Já entendi. Agora eu já sei. Ih, show! Então, corre lá e escreve no caderno, Pedro. Letícia? Não consegui fazer isso. Não tá conseguindo? Não, Ó, como eu vou conseguir fazer? Vamos por partes. Vamos por partes, igual a gente estava fazendo do outro jeito. Multiplicação, tia, eu ainda não aprendi multiplicação. Lembra que não é multiplicação como um todo que a gente está vendo agora. Professora, então já sei. É só escrever assim, ó. Não Eu sei. Eu não tô Não. entendendo aquele de baixo. É só para copiar aqui. 269, 328, Ó, 269. Como que fica a decomposição desse número? A gente vai fazer embaixo o contrário do que a gente fez em cima. Entendi. Entendeu? Então, separar, desmonta ele. Letícia, lembra o que a gente estava vendo? 5 vezes 100. A gente sabe que, no caso do 5 vezes 100, ou do 7 vezes 10, ou do 1 vezes 1, é só a gente colocar o número que é o algarismo, que é esse número aqui, no lugar do 1. Então, se é 5 vezes 100, Letícia, 5 centenas, a gente coloca o 5 no lugar do 1 e fica que número? 100, 200. É, professora. Só um segundo. Só um segundinho, Heitor. Levanta sua mãozinha que eu já falo com você melhor. Então, Letícia, o 5 fica 500. Então, olha, já resolveu uma parte. 500
mais... E no segundo, Letícia, que é o 7 vezes 10. Eu vou botar o 7 no lugar do 1, vai ficar quanto? Pode ser como assim, desse jeito, olha. Pode fazer direto, Pedro. Colocar direto o número final. É que eu estou fazendo passo a passo com a Letícia, mas pode colocar direto. Eu estou perguntando que pode fazer assim, ó. C de centena, D de decena e de unidade. Perfeito. Mas, Pedro, lembra que cada casinha numérica... Só um segundo, Letícia. Em cada casa numérica, a gente só pode botar um algarismo. Quem fala se o número é 7, é 70 ou 700, é a posição do número. Se ele está na casa das unidades, se ele está na casa da dezena, ou se ele está na casa da centena. Mas lembre-se que em cada casinha dessas, só pode ter um algarismo. Agora, Pedro, eu vou terminar de ajudar a Letícia. Levanta sua mãozinha, se você quiser tirar outra dúvida, tá bom? Letícia, o 7 vezes 10... 7 vezes 10, que é uma dezena, né? 60. Se eu botar o 7 no lugar do 1, Letícia, que número pode ter? Muito Perfeito, fácil. menina esperta. 70, dá quanto? 1 vezes 2. Não é 1 mais 1. 1 vezes 1 é a mesma coisa. Eu vou botar o 1 no lugar do 1. O número vezes 1, ele dá ele mesmo. Porque é escrever só uma vez o número 1. Muito bom, né? Meu amor, só um segundinho. E aí, Letícia? Agora você já sabe o quê? Que é 500 mais 70 mais 1. Como que você vai botar isso num número só agora, Letícia? Aqui, ó, 500. Você sabe que é a casa das centenas. 70, você sabe que é a casa das dezenas, e o 1 você sabe que é a casa das unidades. Então, é literalmente colocar cada coisa em seu lugar, Letícia. Como que fica? Que número vai em cada lugar? 571. 571. Letícia, olha como é que você falou rápido agora, cara. Direto. Falou a resposta certa. E eu não estava querendo fazer, dizendo que ia escrever, não sei. Olha que absurdo. Uma aluna inteligente dessas, que sabe matéria, falando que vai escrever, não sabe, porque ficou com preguiça de pensar, Letícia. Você consegue fazer. O negócio é tentar. Sei não. Aí, ó, botamos cada coisa no lugar. Ai, tia, precisa escrever 500 aqui? 500? Não, porque o 5 está na casa da centena. Então, já está representado que é o 7070? Não, porque o 7 já está na casa da dezena. Lembram que o 0 ele fica invisível dependendo da casinha em que o número está. A gente vai ver essa matéria de novo. Então, vamos tirar as dúvidas, tá bom? Tudo que aparecerem, vamos tirar. Diga, Ana. Terminou? Perfeito. Galera, peraí, a gente vai corrigir. Eu sei que nem todo mundo terminou de fazer e não tem problema. Como a nossa aulinha já está chegando no horário final, eu vou colocar aqui no quadro a correção e a gente vai corrigir o que a gente já fez, tudo bem? Se eu fiz 3 questões, eu vou corrigir as 3 que eu fiz. Se eu não deu tempo de fazer as outras, não tem problema, porque como eu disse, a gente vai continuar esse conteúdo na nossa próxima aulinha de matemática. Pessoal, eu já anotei aqui a correção, já está preparada. E aí eu não vou perguntar de um a um agora. A gente vai olhar no quadro a correção e a gente vai olhar no nosso caderno para conferir se os nossos resultados ficaram iguais, se a resposta está batendo com a resposta que eu coloquei aqui. Vamos nos acostumar a corrigir desse jeitinho também, olhando no quadro com atenção e olhando no nosso caderno com atenção. Professora, é para fazer isso aqui de baixo? Ó, Letícia, você fez as 3 primeiras de compor os números, não fez? Uhum.
A de baixo, de decomposição, não fizemos ainda, certo? Então, eu quero que você corrija agora só as que você fez. Pega essas 3 aqui que você fez, que eu vou circular de vermelho. E corrige. Senhora, eu já corrigi. Já corrigiu? E aí as respostas? Tudo certo? Sim, eu só não fiz a da primeira. Ah, não, a da primeira não, a segunda. Não, a segunda não, a terceira. Mas a terceira você fez comigo aqui, então só passar para o caderno. Copiar no caderno, como é que fica? Heitor, Heitor, abre o microfone rapidinho. Só um segundo. Letícia, pode falar, querida. Mas era para fazer essa de baixo? De baixo não precisa, que a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? A gente vai falar mais disso na próxima aula. Heitor, você fez as questõezinhas de cima, as de baixo você chegou a fazer ou não? Senão não tem problema, tá? A gente vai continuar. Fala para a tia quais que você fez. Eu fiz a de baixo e a de cima. Caramba, Heitor, que bom! Aí, Heitor, dá uma olhadinha aqui na correção do quadro, vê se tá tudo certinho, compara com o seu caderno. Por que você não deixou que estava muito fácil? Só um segundinho. Heitor, você vai agora olhar o seu caderno, comparar, corrigir se tiver alguma coisinha que tá diferente, tá bom? Só em relação ao que você fez. Em relação ao que você, se tiver alguma coisa que não fez, não precisa. Lembrando que vamos continuar o conteúdo. Aninha, pode falar, meu amor. O que você aprendeu na aula de hoje, Ana? Vai ser Ana, depois Pedro. A gente viu um trabalhinho de matemática, hoje é aula de matemática. A gente falou o que a gente vai fazer quando a gente crescer. Decompor e compor. E os números e atividade para a vida. E habilidades para a vida. Ana, perfeito, amor. Sua memória tá uma memória muito boa. Você tá comendo queijo pra caramba. Lembrou de tudo direitinho. Até dessas palavras difíceis de composição e decomposição. Pedrinho. Memória de elefante. Memória de elefante, muito bom. Pedrinho, conta pra gente agora o que você fez, o que você aprendeu hoje. Hoje a gente fez mais de habilidade para a vida. Depois teve o decompor e o coisa lá que eu me esqueci o nome. Compor os números. Decompor e os números. Decompor e compor, perfeito. Depois do intervalo. Depois a gente fez falando de centena, terceira unidade. Depois a gente fez aquelas continhas e fez a retrospectiva. Perfeito, Pedro, muito bom. Lembrou muito bem também. Heitor, pode falar pra gente o que você aprendeu hoje, Heitor? Hoje a gente fez o Mindfulness, habilidades para a vida. A gente fez sobre decomposição e composição. Muito bom. Teve mais alguma coisa ou foi isso? Posso sair, professora? E a gente queria ser quando crescer. Muito bom. Heitor já falou a decomposição, a retrospectiva. Letícia, me conta agora, Letícia, o que você aprendeu na aula de hoje? O que você fez hoje? Eu aprendi uma conta muito difícil, coisa muito difícil. E é isso. Tudo bem. E na habilidade para a vida, que foi uma aula legal, que a gente aprendeu o que a gente queria fazer. Muito legal, Letícia. E Letícia, sabe por que você conseguiu fazer uma conta muito difícil? Porque você é muito inteligente.
Quando a pessoa é muito inteligente, o que ela não sabe, ela aprende. Assim como todos vocês. Eu só tenho aluno inteligente, Letícia. A gente, às vezes... Oi? E você é uma aluna inteligentíssima, que consegue aprender as coisas difíceis que eu trago, que fala que tá fácil depois. Todos vocês. Então, pessoal de casa, a nossa aulinha vai ficando por aqui. Mais uma aula do Alicerce TV. Esperamos que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente. Se ficaram com alguma dúvida, é só mandar para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder. E vocês podem também mandar qualquer vídeo, foto, desenho que tenham feito durante a nossa aula, mandar para a gente também. É só marcar @alicerceedu no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Então, pessoal, nos vemos na próxima aulinha. Agora vamos descansar, vamos continuar nosso dia. Vamos ligar o microfone para a gente se despedir bem bonito, bem gostoso? Tchau! Tchauzinho, pessoal. Tchau, Letícia! Até amanhã! Até, tchau. Beijos, pessoal! Tchauzinho! Tchauzinho.